Pessoal, número de oxidação. Conteúdo da aula de hoje. Número de oxidação, pessoal, é a carga que o elemento adquire ao fazer uma ligação. No caso dos compostos iônicos, nós temos a própria carga do íon como sendo o número de oxidação. No composto iônico, eu tenho perda e ganho de elétrons, como a gente aprendeu no ano passado. Então, MgO é um composto iônico, nós vimos no ano passado que, nesse caso, a carga é mais 2 e do oxigênio é menos 2, porque o Mg doa elétrons, lembra? E o oxigênio recebe. Então, essa carga que ele recebe ou doa é o próprio NOx, no caso dos compostos iônicos. No caso dos compostos covalentes, não há átomo que perca ou ganhe elétrons. Os átomos são compartilhados, nós vimos isso. Mas seria a ideia de que o átomo, se rompida a ligação, ele adquiriria uma carga e os elétrons ficariam com o elétron, ou melhor, com o átomo mais eletronegativo. Então vamos olhar o ácido clorídrico. O ácido clorídrico aqui compartilha dois elétrons aqui. Esses dois elétrons são compartilhados. Aqui está um pouco distante, mas um elétron é do hidrogênio e o outro é do cloro. Quem é o mais eletronegativo? Você vai ter que pegar a fila lá, lembra? Fui ontem no clube bronzear e sair, enfim. A sequência é essa aqui. Esse é o mais eletronegativo e esse é o menos eletronegativo. Quem for mais eletronegativo na ligação atrai os elétrons. Nesse caso, o cloro é mais eletronegativo, por isso que ele fica com a carga parcial negativa e o hidrogênio com a carga parcial positiva. Essa carga parcial é o próprio NOx. Tá? Porque se eu romper essa ligação aqui, o cloro é que fica com o elétron. Por que ele fica? Porque ele é mais eletronegativo, ele atrai mais esse elétron. Tá? Então, cada par compartilhado, eu tenho uma carga mais e menos 1. Mais para o hidrogênio, porque ele perderia o elétron, e menos 1 para o cloro, porque ele ganharia o elétron. Ganharia porque é mais eletronegativo. Ele está aqui, o hidrogênio é o último, nessa fila. Então, se por uma influência externa houver um rompimento da ligação, quem vai ficar com o par eletrônico é o cloro, por isso que ele é mais eletronegativo. Então, eu digo que o NOx do cloro é menos 1 e o NOx do hidrogênio é mais 1. Veja, ele não perde elétrons, ele não ganha elétrons. Mas ele tende a perder ou tende a ganhar por conta da eletronegatividade. Não há o rompimento da ligação, de fato, quando a gente viu ali. Mas se houver, quem fica com elétron é o mais eletronegativo. Agora, pessoal, nós temos algumas regrinhas para determinar o NOx. Nós não precisamos construir todas as estruturas, tá? Nós temos algumas regras básicas. Primeiro, o NOx de cada átomo em uma substância simples é sempre 0. Veja só, substâncias simples são substâncias formadas pelo mesmo elemento, O2, O3, P4, todos esses são formados pelo mesmo elemento. Então, o átomo aqui vai ter NOx 0, tá? Numa substância simples. Segunda regra, o NOx de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga. Por exemplo, se eu tenho um íon K+, Ba2+, F-, o NOx é a própria carga do íon. O NOx aqui é mais 1, mais 2, menos 1 e menos 3. Íon monoatômico é um íon formado por um átomo só. Nos íons que não são monoatômicos, a regra muda. Terceira regra, tem elementos de NOx fixo. Veja, metais alcalinos do grupo 1A. 1A são esses elementos, a primeira coluna da tabela. Todos eles com NOx mais 1. Grupo 2A, segunda coluna da tabela periódica, eu tenho NOx mais 2, beleza? NOx fixo, o zinco mais 2, o Ag mais 1 e o alumínio mais 3. Então, esses NOx fixos são importantes para a gente calcular os NOx de outros elementos que são variáveis. Quarta regra, o NOx do elemento hidrogênio nas substâncias compostas é geralmente mais 1. Tá? Sempre não. Com a exceção aqui, quando ele estiver ligado a um metal. Ele é um hidreto metálico nesse caso. O NOx dele é menos 1. Veja que está ligado a metal, Aqui está ligado a metal. Aí ele vem com NOx menos 1. Quinta regra, o NOx do elemento oxigênio na maioria dos seus compostos é menos 2. Tá ok? É menos 2. Ele vai variar quando for peróxido, enfim, a gente vai ver isso depois. Tá? Então, eu tenho menos 2, menos 2, menos 2 e menos
2. Esquece isso aqui, ficou passando aqui. Tá. É isso. A regra do oxigênio é menos 2. O NOx do oxigênio é menos 2. A sexta regra, eu tenho que os halogênios, quando são binários, ou seja, quando são formados por dois elementos, hidrogênio e cloro, tem NOx menos 1. Tá? Outra regrinha. Agora, pessoal, a regra mais importante. A soma dos NOx de todos os átomos tem que ser igual a 0. Por exemplo, a soma do NOx do cloro e do sódio tem que ser 0. Do hidrogênio e do cloro tem que ser 0 em qualquer substância. Então, por exemplo, se eu conhecer as regras, eu posso calcular o NOx. Então, pessoal, no exemplo 1, nós temos a determinação do NOx do fósforo no H3PO4. A gente sabe que o hidrogênio NOx fixo mais 1, o oxigênio NOx fixo menos 2. E o NOx do fósforo, qual é? Eu vou fazer naquela regrinha, veja. Eu tenho H3PO4, então eu vou pôr assim, ó, 3 vezes mais 1, porque eu tenho 3 hidrogênios com carga mais 1, mais X mais 4 vezes menos 2, porque cada oxigênio tem carga menos 2. Então veja que o somatório do NOx dos elementos, de acordo com a regra, tem que dar igual a 0. Fizer essa conta, o X vai dar mais 5, significa que o NOx do fósforo é mais 5. Olha o outro exemplo, quando eu tenho o K2CR2O7. NOx do K mais 1, NOx do oxigênio menos 2. Fixo, né? A gente sabe desse NOx. Tá, vou fazer minha continha. 2 vezes 1 mais 2x, porque o CR2 aqui é o que eu quero saber, então é 2x, né? Já que eu quero saber o NOx de cada um. Mais 7 vezes menos 2, que é a quantidade de oxigênio que eu tenho com a carga do oxigênio. Fazendo essas contas, o NOx do CR2, ou melhor, do CR, vai ser mais 6, pessoal. Oitava regra, galera. No íon composto, o somatório dos NOx é igual à carga do íon. Olha o exemplo. Se eu tiver o P2O7 menos 4. P é o que eu quero saber, oxigênio menos 2. Então, o somatório aqui da carga, ó, 2x, porque é 2P, né? P2. Mais 7 vezes menos 2 tem que dar igual a menos 4. Então, x é igual a mais 5, que é o NOx do fósforo. Tá? Então, no caso anterior, eu tenho que o NOx tem que dar igual a 0, porque o íon é neutro. Ou melhor, o composto é neutro. No caso do íon composto, a carga do íon deve ser substituir o 0 lá, né? Eu vou igualar a carga do íon. Lembrando que o íon é um monoatômico, eu tenho a própria carga do íon como sendo o NOx. Esse é um íon poliatômico, tem mais de um elemento, né? Beleza, pessoal? Então aqui estão os exercícios. Você vai calcular o NOx dos elementos. Tem os NOx fixos, é só pôr embaixo. E o que varia é o que você pode calcular aí com aquela equaçãozinha que a gente fez anteriormente. Beleza? É isso aí. Forte abraço.